E aí galera, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo da Animou. Eu sou a Luísa e tô aqui com o Felipe e a gente vai falar mais um pouquinho sobre animal silvestre. E aí gente, tudo bom? Meu nome é Felipe Gonzalez, sou médico veterinário de animais silvestres e anestesista de animais silvestres. Estava no último vídeo falando um pouco sobre a parte de animais silvestres mesmo, como esse segmento cresce, tá? Cada vez mais. Então, se vocês tiverem curiosidade e quiserem saber um pouco mais, tá aqui no card aqui do vídeo. Vamos lá, então Lu, o que a gente vai falar hoje? Hoje a gente vai falar um pouco sobre animais silvestres. Animais silvestres são aqueles que nascem e vivem nos seus habitats naturais, né? Florestas, rios, mares. Dentro de animais silvestres tem dois tipos de classificação. Tem os animais exóticos e nativos. Isso. E os animais selvagens e os não selvagens, que a gente vai explicar um pouquinho melhor depois, que é um pouco mais confuso. Os nativos são aqueles animais... Vou pegar um ponto de referência, um exemplo, para ficar um pouco mais fácil de entender. Aqui no Rio de Janeiro tem um animal X, que é nativo. Uhum. Esse animal, ele é separado do resto dos locais por uma barreira geográfica. Pode ser montanhas, podem ser rios. Às vezes, de um lado do rio tem esse animal, do outro lado do rio não tem animal. Ele é nativo desse lado, mas não é nativo do outro lado. Então, e não é possível que ele passe sozinho de um lado pro outro. Exatamente. A definição de nativo é esse. É aquele animal que aquele local é o habitat natural dele e ele tá naquele local. Diferente do exótico. O exótico é o animal que ele é nativo de outro lugar, mas não do local onde ele está. Por exemplo, uma pessoa trouxe por contrabando aquele animal para esse local. Podemos dar o exemplo do sagui. Exatamente. O sagui era originalmente nativo do Nordeste e aí acabou sendo exótico, invasor, no caso, no Rio, entendeu? Então, por conta de toda a história do sagui, né? Que por ser bonitinho e acabar meio que afetuoso, né, com as pessoas, essas pessoas acabaram querendo ter como companhia, né? Sim, então contrabando, tirou do Nordeste, trouxe para o Rio, as pessoas quiseram ter esse animal. Exatamente. E aí o que aconteceu foi, eles não sabiam, né, as pessoas não sabiam como ele se comportava em casa, não gostaram do comportamento, né? Porque ele é um animal muito ativo, fica pulando por tudo quanto é lado, ele acaba faz muita besteira e acaba sendo agressivo muitas vezes, algumas depois da maturidade sexual e tudo mais, então as pessoas, não quero mais, aí acaba soltando. E aí nessa que acabou soltando, o sagui é um animal que é altamente adaptativo, né? Então acabou fazendo com que ele tomasse o lugar de muitas espécies nativas da região, como o mico-leão dourado e outras espécies de pássaros, por se alimentar dos ovos e etc. Entendeu? Então ele acabou invadindo ali, tomando conta, se tornando uma praga aqui no Rio, pelo menos. E prejudicando aquele ecossistema que estava completamente equilibrado entre aqueles animais que já eram nativos do local, né? O animal exótico acabou tirando o equilíbrio que existia nesse local. Exatamente, porque o que acontece? Existem várias barreiras geográficas, né, como a Luísa falou. Então, podem ser montanhas, podem ser rios, o ecossistema pode ser dentro de uma ilha, né? Então, assim, se o animal não for uma ave, não conseguir voar, ele não vai conseguir sair daquela ilha, ou nadar, enfim. Não conseguindo voar nem nadar, ele não tem como sair dali, né? Então, aquilo ali é uma barreira geográfica. Que outro modo ele teria que sair dali? O ser humano, com a tecnologia, né, os transportes, avião e tudo mais, acabou acelerando muito esse processo, né? Então, ele acaba conseguindo tirar esse animal da ilha e colocando em outros estados, em outros continentes, etc. Até então, países. Exatamente. Então, você então isso acaba fazendo com que haja essa distribuição desses animais. E aí, se são soltos na natureza, né, acabam prejudicando, porque o ecossistema nativo, né, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, o ecossistema ele tem todo um equilíbrio, né? Então, nessa que tem um equilíbrio, se entrar uma espécie de fora, vai tirar totalmente esse equilíbrio, né? Porque é outra espécie com outras doenças, outros hábitos alimentares, outras formas de
disputar território, então acaba desequilibrando isso tudo. E aí acaba prejudicando as espécies nativas, né? E acaba que as pessoas que soltaram esses saguis no início não tinham noção do prejuízo que eles podiam trazer para o ecossistema, para o nosso ecossistema, né? Exatamente. E não só sagui, existem outros exemplos como o tigre d'água, existem outros animais que foram exóticos, são exóticos e foram trazidos para outros lugares e prejudicaram o ecossistema. E esse é um ponto muito bom que a gente pode falar que não é para soltar animais assim... Ah, meu Deus, eu, sei lá, não comprei ali e não quero mais o animal, vou soltar. Exatamente. É um risco muito grande para o nosso ecossistema, para todos os animais que ele convivem. Então, é altamente contraindicado. É sempre com certeza. bom você procurar uma forma correta de encaminhar aquele animal, ou melhor ainda, não pegá-lo. Se você não tem ideia de como cuidar daquele animal, não tem instrução devida, não tem a responsabilidade de pegar aquele animal e cuidar daquele animal, é melhor não pegar. Porque você vai prejudicar tanto ele quanto outros animais quando você for tentar dar um destino para ele. Segunda parte, vamos lá. Segunda classificação. São os animais que são selvagens, que são aqueles que habitam mesmo nas florestas e nos rios e estão ali desde o início até o fim da vida, com seus comportamentos naturais preservados, instintos, tudo. Sem contato com o humano. Exatamente, como sempre Sem interferência humana. E existem os não selvagens, que aí já entramos em outro ponto, que foi quando o humano quis trazer esses animais mais para perto. O contato tanto do animal com o humano, tanto do humano com o animal, foi um benefício para as duas partes. Tem uma lista, uma tabela de animais domésticos que a gente chama. Esses animais domésticos, eles, como a Luísa falou, com o decorrer do tempo, eles foram sendo domesticados e acabam modificados também geneticamente a ponto de perder a parte do instinto selvagem, né, que é a diferença do selvagem que a Luísa falou, e acaba tendo essa dependência com o ser humano. Geneticamente, entendeu? E comportalmente, né? Comportamentalmente. Que acabaram... errado. Por exemplo, uma coisa que na natureza uma mãe passava pro filhote, não necessariamente agora que tá numa casa com outro estilo de vida, ela vai passar, correto? Correto, com certeza. Então, esses animais que são domésticos, estão na tabela, que sofreram todas essas modificações, né, eles não têm uma jurisdição tão pesada, porque por já serem domésticos e já estarem na tabela, podem ser comercializados meio que, óbvio, com determinadas leis, né, para protegê-los, inclusive, mas são encontrados em pet shops para venda e tudo mais, então é mais tranquilo de obter, entendeu? Sendo eles são coelhos, porquinhos da Índia, hamster, rato, calopsita, agapornis, periquito, enfim, todos esses que vocês provavelmente veem em pet shops vendendo, né? E tem também os outros animais, que são os animais mais diferentes, né? Como arara, papagaio, entre outros, né? Outros répteis também, etc. Que eles precisam ter uma regulamentação melhor, mais firme do IBAMA. Sim, tá? É possível adquiri-los também para ser pets, mas não são tão facilmente encontrados e nem são tão facilmente adquiridos. Precisa de um criador legalizado para aquele animal. Tem todo mais uma burocracia maior. É uma burocracia maior, justamente para proteger essas espécies, né? Por exemplo, uma arara azul, né? Apesar de terem poucas e tudo mais, já existem criadores. Isso é bom, tá? Porque a gente acaba conseguindo ter uma diversificação genética. Então, mal ou bem, a gente está um pouco protegendo a parte da arara azul. Mesmo que não na vida selvagem, Exatamente. A espécie ainda existe. Exatamente, em cativeiro, no caso. Exato. Protegendo também o ambiente, né, desses animais. Porque esses animais, em teoria, que seriam os animais que precisam da legislação, eles são mais prejudiciais ao ambiente. Exatamente. Que podem... a gente entra já na parte do sagui, por exemplo. Se um animal desses foge, né, e acaba fugindo acidentalmente mesmo, as pessoas acabam soltando, pode ser um possível
possível um animal exótico invasor, no caso também, né? Então tem que ter todo esse cuidado. Mas esses trâmites todos de como adquirir esses animais diferentes, a gente vai falar no próximo vídeo mesmo, tá bom? Então esse vídeo foi um pouco mais, né, mais certinho, mas não tão brincalhão, porque são classificações um pouco que a gente destrinchou bem para todo mundo entender, né? Foi um vídeo mais introdutório para a gente conseguir falar dos outros temas que a gente que a gente quer falar, mas precisava dessas informações. Então é isso aí. Então, né, mais uma vez, deixa o like. Segue a gente lá nas nossas outras redes sociais. E se tiver alguma dúvida, algum comentário, alguma coisa que você quiser deixar aqui, a gente vai ficar bem feliz de ler. Beleza, então. Até Valeu, a próxima. gente. Obrigado. São várias áreas, né? Bastante diferentes, mas todas têm um pouquinho que eu costumo falar bastante, o que eu gosto. Felipe, por que você gosta, assim, tanto da parte de silvestre? Aí eu falei, porque eu nunca sei o que eu vou atender no dia. É sempre uma surpresa. Não sei se pode ser uma serpente, uma ave, um réptil diferente, um mamífero diferente, um furão, um coelho, enfim.